começando mais um episódio de homens e mulheres que fizeram a história, que marcaram a sua geração e que deixaram um legado, um exemplo para nós. E a história de hoje é bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar nesse nome ou uma menção dessa história, e é uma história muito bonita que nos cativa e nos faz ter mais certeza ainda que o nosso Deus, ele pode fazer a mesma coisa quantas vezes ele quiser. Ele pode mudar situações sempre que ele quiser, da forma que ele quiser. E a história de hoje é sobre Samuel Morris. Ele é conhecido como o evangelista da África. Samuel, ele não tinha esse nome, né, de pequeno. Samuel, ele nasceu na África. Naquela época, até hoje, né, a gente vê os nossos irmãos contando para nós, existem muitos vilages, como eles dizem, e naquela época cada vilagem tinha um rei. Então Samuel era um príncipe, o pai de Samuel era rei de uma tribo. E havia guerras entre tribos, e numa dessas guerras o pai dele perdeu e deu Samuel para os ganhadores da batalha, para os inimigos, como penhor, né? Até que ele pagasse a dívida. Então, rapidamente, ele trabalhou ali com seus homens, conseguiu a quantia, conseguiu o que precisava e conseguiu resgatar Samuel. Passado algum tempo, Samuel, novamente aconteceu isso, só que dessa vez o pai dele demorou muito para conseguir resgatá-lo. Samuel, ainda criança, perto dos 6 anos, ele ficou em posse desses inimigos, dessa tribo inimiga, e ele era torturado, ele era muito torturado desde criança, porque os inimigos pensavam assim, se a gente ficar torturando ele, o rei vai conseguir, da outra tribo, vai conseguir o dinheiro rapidamente e vai vir buscá-lo. Então ele era muito torturado. Só que seu pai não conseguia o resgate desse menino, de Samuel. Até que um dia, durante o período de tortura ali, uma luz brilhou muito forte para Samuel e ele ouviu uma voz dizendo: corra! E ele não sabe da onde, né? Ele tirou a força, mas ele começou a correr. E obviamente que os inimigos correram atrás dele. E essa luz sempre aparecia, mostrando o lugar aonde ele tinha que se esconder. E durante muito tempo ele ficou andando, vagando ali pelas florestas, até que ele se encontrou com missionários nos Estados Unidos. E contou, né, ali a sua história. E um dos missionários dos Estados Unidos que estavam ali contou para Samuel a história de Saulo de Tarso. Quando ele estava indo perseguir o povo de Deus, aparece aquela voz, aparece aquela luz, ele cai, né, do cavalo literalmente, e a voz fala: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? E ele, quando ouviu aquela história, ele falou: opa! Isso aí aconteceu comigo. Uma luz também brilhou para mim e mandou eu correr. E ele começou a ficar fascinado pelas coisas de Deus, começou a ser ensinado. E esses missionários então o enviaram para Boston para que ele pudesse aprender mais sobre o Espírito Santo. E a história nos diz que ele se converteu ao Senhor e que quando ele pregava, aonde quer que fosse, em grandes lugares ou em pequenos lugares, muitos se convertiam. E a preocupação dele era receber o Espírito Santo, era conhecer o Espírito Santo, conhecer sobre Jesus. Então, se ele estava em algum lugar, algum missionário, algum irmão queriam falar de outras coisas, ele logo falava: não, quero saber de Jesus, eu quero saber de Jesus. Até há um momento interessante na história dele, que um missionário, quando ele chegou em Boston, falou assim: olha, eu vou te apresentar a cidade, os pontos turísticos. Ele falou assim: o senhor não ora? Sim, eu oro. Não, eu não quero conhecer ponto turístico, eu quero saber sobre oração, eu quero saber sobre o Espírito Santo. Então ele tinha esse fervor, por isso que quando ele falava, muitos se convertiam. E foi criada até uma escola por causa dele, né? Por causa dessa vontade que ele tinha de receber as coisas do Senhor, de aprender da palavra do Senhor, de ensinar a palavra do Senhor. Foi aberta essa escola missionária para ensinar as pessoas, e mesmo ele, né, depois da sua morte, essa escola continuou. E a morte de Samuel foi muito nova. Como ele foi por muito tempo torturado, ele tinha muita debilidade física. E quando ele tinha apenas 20 anos, devido à fraqueza do seu corpo por conta da tortura, ele faleceu. Mas ele inspirou muitos estudantes daquela época,
muitos jovens a serem missionários. Por isso que eu disse que mesmo ele morrendo, a escola que foi fundada por causa dele continuou, por conta da explosão que houve, por conta do exemplo de Samuel. Eu quero deixar aqui um versículo para vocês lá na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, uma parte do versículo que diz assim: admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Samuel, ele foi um encorajador. Samuel, ele foi alguém que admoestava, que queria aprender e também queria ensinar. E com a sua própria vida, com o seu próprio exemplo, ele ensinou a muitos, ele encorajou a muitos, ele discipulou a muitos e ele fez ferver no coração de muitos jovens o amor pelo Senhor, o amor por vidas e a importância do ID. Que nós, assim como Paulo ensina na palavra, que nós também venhamos ser esses que admoestam, que ensinam, que instruem, como também sendo aqueles que recebem a admoestação, que recebem a instrução. Ainda mais nesses dias maus que temos vivido, que nós possamos ser uma voz na nossa geração. Não importa a sua idade, não importa nada, não importa de onde você veio, que você receba essa vontade de proclamar as boas novas do Senhor. E se você ver alguém em dificuldade, se você vir alguém fazendo algo errado, que você em amor saiba conversar com essa pessoa e que da mesma forma eu e você possamos receber instruções e admoestações do Senhor. Que Deus abençoe. Finalizamos aqui então mais uma história de um homem que fez história, que fez a diferença enquanto estava nesta terra e que o seu legado fica aí por gerações. E que a gente continue firme no Senhor para que nós também sejamos homens e mulheres que façam história, que inspirem pessoas, não para que o nosso nome seja notado, mas para que o nome do nosso Senhor seja espalhado pelos 4 cantos da terra. Que Deus abençoe e uma ótima quinta-feira para você.